Então, é isso. Beleza, Suzana? Então vamos começar nossa formação fazendo uma oração. Vamos pedir a Deus que envie o Espírito Santo para nos iluminar nesta noite, abrindo nosso coração para Deus, para as coisas que Ele quer nos ensinar e para que possamos ter um ano catequético muito proveitoso e abençoado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, ó, como a gente já falou naquela primeira formação geral, né? Você estava lá, você deve lembrar, né? Tudo é uma continuidade, ó, com os temas que vêm antes, aí tem revisão com os temas que vêm depois. De modo que a primeira formação toda, ela começa na sementinha 1, passa por sementinha 2, pré-1, pré-2, a história de salvação todinha. Entra em Eucaristia 1 com a revisão depois de novo de toda a história de salvação e entra em Cristologia, detalhado. Depois Eucaristia 2 com mais parte da Cristologia e uma parte da dogmática. Então, em essência, toda a formação, pelo menos da história da salvação e a parte cristológica, está toda completa da sementinha 1 até a Eucaristia 2. Ficando só um pouquinho para ser visto da parte pneumatológica e até e aprofundamento da dogmática na crisma. De modo que, quando entra na perseverança, eles não estão na crisma ainda. Mas eles já passaram por tudo isso, ou pelo menos presume-se que passou por tudo isso. Então, o que vai acontecer? A perseverança, ela é essencialmente uma revisão disso tudo que passou para trás. A perseverança, a gente não vai entrar em um aspecto novo. É claro que, para as crianças que estão entrando pela primeira vez, crianças, né, adolescentes já, né? Porque 13 anos já é adolescente. Para os adolescentes que estão querendo pela primeira vez, eles não vão perder nada, porque a gente já está justamente revisando tudo. E para as crianças que passaram por tudo isso, da sementinha 1 até a Eucaristia 2, vai ser uma ótima oportunidade de rever tudo o que eles viram desde quando tinham 7 anos e preparar eles para a crisma. Porque eles vão entrar na crisma 1 com 14 anos. Então, ela é uma etapa de transição, ela é uma etapa onde a gente tem que rever o que eles já sabem e manter a habitualidade deles na igreja e a familiaridade com os temas. Eles não esquecerem muito. Então, é uma etapa essencialmente de revisão. Tudo que tem aqui, quem veio das etapas passadas vai ser revisão. Mas para quem entrou agora, vai ser uma preparação para a crisma. Tá bom? Então, todo esse primeiro semestre da perseverança é uma revisão da história da salvação e do Antigo Testamento. Tá? Que vem desde a criação até o advento e o nascimento de Cristo. Toda essa revisão, portanto, assim, não pode ser detalhado, mas tem que ser o suficiente para manter eles na linha de raciocínio, né, do Antigo Testamento. E a segunda metade, falando um pouco de Cristo. Não vai dar para ver toda a cristologia, como eles já viram na Eucaristia, né? Mas ver um pouquinho, né? Jesus, revelação plena, tudo isso. E uma recapitulada de liturgia e de dogmática, né? Lembrando aqui, ó, da profissão de fé, da Trindade, né?
e um pouco do aspecto que ele, sim, é novidade para eles, para adolescentes, que é a vivência da amizade, do namoro, da castidade, que para eles isso é novidade. Então isso aqui, sim, eles vão estar vendo pela primeira vez. Então, pode ser que gere bastante curiosidade aqui, nesse aspecto aqui. Então vamos começar aqui, da primeira etapa da história da salvação. O interessante aqui, Suzana, é lembrar o seguinte: tudo que aconteceu antes na história da salvação aponta para Cristo. A revelação é progressiva. Deus vai se revelando progressivamente, desde a criação, aos pouquinhos, até que quando chega Jesus Cristo, ele se revela totalmente e fala tudo o que ele quer falar por meio de Jesus Cristo. Então, tudo no Antigo Testamento, ele ocorre como prefiguração do Novo. Tudo o que acontece lá aponta para Jesus como o evento último, dessa realidade última que Deus quer criar, que é essa união entre a natureza divina e a natureza humana que acontece na pessoa de Jesus Cristo, né? Que a gente chama de união hipostática. Então, todos os temas aqui, a gente vai estar sempre tentando traçar paralelos com o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele aponta para o Novo, e o Novo revela e dá o sentido ao Antigo. Então, quando falar da criação, a gente vai tratar literalmente cada assunto desse, mas traçando paralelos com o Novo Testamento. Quando falar da criação, você vai falar de como que Deus criou, os 7 dias da criação, a criação do homem no sexto e último dia, e no último dia como que Deus descansou e consagrou toda a criação, né? A relação entre o homem e Deus, como que Deus ama tudo o que fez, né? Como, se tiver dúvidas depois, eu falei com bastante detalhes sobre criação nas etapas do grupo azul. Porque lá a gente separa os dias da criação um por um, tudo com bastante detalhe. Mas aqui é revisão, então vai falar sobre criação. Deus é Pai, Deus cria, Deus cuida. Ele não só gera do nada e chama a existência, mas ele cuida, né? Ele providencia, né? Como que tudo estava ordenado, tudo foi criado bom por Deus, né? O pecado não é criação de Deus. O pecado vai entrar com uma desordem que vai ser criada pelos anjos, né? O pecado é uma criação dos anjos. Esses anjos que depois se rebelaram com Deus, né? Negaram a Deus e vão se excluir da presença de Deus. E por que eles fizeram isso? Por inveja do homem, né? E como eles tinham inveja do homem, eles agora vão se dedicar a destruir a relação entre Deus e o homem. Então, o pecado é a criação dos demônios. Esses anjos, obviamente, não vão ser mais chamados de anjos, mas sim de demônios, né? Parte dos anjos vão cair e vão agora procurar fazer o homem aderir a essa revolta contra Deus. Então, contar toda essa história de como que Lúcifer pecou, virou Satanás, virou inimigo, porque ele não queria servir a Deus, não queria adorar a Deus, né, na natureza humana, né? Deus tinha revelado que criou tudo para dar ao homem e ele ia se unir ao homem, né? Então ele estava revelando, na verdade, o que para os anjos? Que viria o tempo onde nasceria Jesus, né, e Deus se uniria ao homem, porque Jesus é essa realidade onde Deus se une à natureza humana. Porque a criatura humana foi criada com esse propósito. Deus amou tanto o homem que ele quis se unir ao homem. E como que alguns anjos não aceitaram isso, se rebelaram contra Deus, disseram que não iam servir e não iam adorar. E, por inveja, porque eles queriam, né, para si essa união com Deus e não tiveram, eles agora vão querer destruir a criatura humana e separá-la de Deus. Já que eu não posso ter isso, eu vou tentar tirar essa graça do ser humano, né? E é por isso que o ser humano vai ser enganado pelos inimigos, né?
Daí que vem o pecado. O pecado, então, nem mesmo os demônios foram criados por Deus. Deus criou os anjos e todos eles eram bons. Eles se tornaram maus por vontade própria, né? Eles se rebelaram contra Deus. E agora eles vão procurar fazer o homem aderir a essa revolta. Então, aí que vem a queda do pecado original. Primeiro os anjos, agora que se tornaram demônios, agora o demônio vai tentar o homem e vai falar, olha, come daquela árvore lá, Deus está mentindo para você. Mas não era verdade, a gente sabe que Deus falou toda a verdade para o homem. Mas como o homem ouviu a voz da serpente e caiu na tentação, né, de comer do fruto da árvore proibida, que é esse fruto da árvore proibida? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada mais é do que eu querer ser Deus, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é dizer o que é certo e o que é errado. Isso é o princípio da soberania divina. Só Deus, que é onisciente, pode dizer o que é certo e o que é errado. Né? Deus, como Criador, ele deu tudo ao homem, mas, né, falou para o homem dar nome a tudo. Mas quem deu nome ao homem? Deus. Ou seja, o homem é dono da criação, mas o dono do homem é Deus. O homem não é dono de si. Por isso que ele é o nosso Senhor. Então, esse é o princípio da soberania de Deus. Deus diz o que é certo e o que é errado, e o homem deve obediência a Deus. A partir do momento que eu como do fruto da árvore do bem e do mal, eu estou querendo dizer o seguinte, eu agora vou dizer o que é certo e o que é errado. Eu agora vou ser dono da minha própria vida. Eu agora vou determinar o que é certo e o que é errado para mim. Eu não preciso de Deus na minha vida. Eu vou ser Deus de mim mesmo. Quando ele tem essa atitude, pela soberba, né, de querer ser Deus sem Deus, né, é a grande tentação da serpente, né, vós sereis como deuses, aí ele rompe com Deus. É um rompimento aí, porque o que acontece? É como se o homem está querendo dizer, eu não preciso de Deus mais na minha vida. Eu agora vou viver conforme o meu próprio arbítrio. Então, aí Deus falando, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida ao mesmo tempo. Né? A árvore da vida é o quê? É ter a vida perene ao lado de Deus, mas ouvindo o que Deus diz. É ser Deus com Deus. Porque o ser humano vivia, ele gera imagem e semelhança de Deus. Se ele agora quer dar do fruto proibido, ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer agora... É a mesma coisa que os anjos queriam no início, né? Serem adorados ao invés de adorarem a Deus. Ele quer ser Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus. E aí agora ele nega a vida, ele nega a árvore da vida. Ele não pode comer, porque ele só pode comer da árvore da vida, que é uma prefiguração de Cristo, né? Lembra? Foi sempre... Qual que é a árvore da vida? A cruz de Cristo, né? Porque é Cristo a verdadeira árvore, a verdadeira videira, né? Ele mesmo fala, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Não podeis dar fruto senão em mim. Então, quando o homem nega a Deus, ele está negando a própria vida. E daí é que vem a morte. Então, a morte não é uma criação de Deus, né? Como Deus alertou, se vocês comerem da árvore proibida, vocês vão morrer. E aí, de fato, o que acontece? Essa dualidade, aquilo que Deus criou como algo harmônico e perfeito, que é a natureza humana, matéria e espírito, em perfeita harmonia, através do pecado vai gerar uma dualidade interior, de forma que a alma e o espírito estão sempre em disputa, sempre em conflito. O ser humano sente esse conflito, de modo que em algum momento os dois vão, de fato, se separar. E essa separação de corpo e espírito é a morte, né? Então, aos poucos, o ser humano vai perdendo essa força, essa harmonia, né? Vai perdendo longevidade. E, de fato, está submetido agora ao poder da morte por meio do pecado. Mas, aí, o que acontece? Há uma diferença entre os anjos e os homens. Os anjos, quando eles pecam, eles sabem tudo, então eles não se arrependem. Porque eles têm conhecimento total, ciência infusa. O ser humano não, ele
ele tem um conhecimento limitado, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente nasce sem saber nada, vai aprendendo com o tempo. A gente está limitado ao próprio tempo, né? O passado, o presente e o futuro. Então a gente não sabe tudo, a gente não tem noção, não consegue prever as consequências danosas do nosso pecado. De modo que para o homem há o arrependimento. Então, para os anjos pecadores não tem perdão. Não é porque Deus não perdoa. É porque os anjos, os demônios, né, os anjos maus, eles não querem o perdão de Deus. Porque quando eles escolheram fazer o mal, eles já sabiam que era o mal, já tinham consciência das consequências e escolheram mesmo assim. Então, eles não voltam atrás na sua decisão. Com um anjo é mais ou menos 880, né? O que eles fazem, está feito e pronto. Com o ser humano não, eles podem se arrepender. Então, para o anjo, para o demônio, para a serpente, uma condenação. E para o homem, uma promessa de salvação, que é o que está lá no proto-evangelho de Gênesis 3,15, né? Colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela esmagará a tua cabeça. Né? Ou seja, para o demônio está prometido o quê? A condenação, a sua morte, né? A esmagar a cabeça. O fim do mal. E para o ser humano a promessa da salvação, a vinda de um Salvador, de um descendente que vai, por fim, esmagar a cabeça da serpente, colocando fim a essa desordem moral, fim a esse pecado e fim às consequências do pecado, que é a morte. Então, isso tudo vai se cumprir lá em Jesus, né? Claro que Jesus é esse cumprimento dessa promessa aqui. Ele é quem vai destruir o poder da morte, né? Então, se por Adão entra a morte no mundo, por Jesus vai entrar a salvação e a vida eterna. Então, Jesus, ele vai dar, pela obra da redenção, pela obra da salvação que ele veio fazer, ele veio redimir a humanidade, justificar, e como ele não tinha pecado, a morte dele, a morte é consequência do pecado. Como ele não tinha pecado, ele era Deus, quando Jesus morre, ele justifica, porque a morte dele não tem justificativa. Então ele justifica, é uma morte injusta, porque ele não tem pecado. Mas como ele é um homem, ele não é só um homem, mas ele é Deus, a justificação, como mérito de uma pessoa divina, é estendida a toda a humanidade, de modo que ele justifica não só a si mesmo, mas toda a humanidade decaída. Então ele faz participar todo ser humano, todo o gênero humano, da sua justificação. E quando ele destrói o poder da morte. A morte agora não é mais o fim do ser humano, mas agora uma transformação. Jesus dá ordem à morte, morte agora se torna vida. E aí ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele abre as portas da salvação. Um novo regime, o homem que vivia sob o regime do pecado e da morte, agora vive sob o regime da graça e da promessa da vida eterna. Assim como todo homem participa do pecado original por meio de Adão, unido a Cristo, participa também da redenção e da salvação e da vida eterna. Então, essa é a grande obra de Cristo, é isso que Deus quis fazer nessa promessa. Então, Deus vai agora manter essa promessa firme até a vinda do Cristo. Por todas as gerações, Deus vai... Aí começa a história da salvação. A partir daqui começa a história da salvação. Como que Deus a humanidade vai cada vez mais se embrenhando no pecado, e como que Deus vai, a cada pecado do homem, tentando libertar o homem, resguardar o homem para o cumprimento dessa promessa, para a chegada desse homem, que é a união hipostática, que já viria, mas agora que vem, ele vai vir e vai ainda dar bens maiores, que é a participação na vida trinitária, né? Que é maior, é um bem maior ainda do que o previsto na criação, né? Porque Jesus, quando ressuscita,
ele sobe aos céus, ele não deixa a natureza humana, mas ele leva a natureza humana para junto de Deus. Então ali está aqui um precedente, né? Que significa que a natureza humana em si agora habita a Trindade, Deus em si mesmo. De modo que agora nós também podemos ter esse precedente. Um dia nós vamos viver em Deus a vida íntima trinitária, né? Isso é obra só de Jesus Cristo, ninguém mais faz isso. E aí então vem a história da salvação. Primeiro vem a história de Noé, como que a humanidade vai se tornar pecadora a ponto de gerar esse cataclismo, né? esse grande evento ecológico que é o dilúvio, né? Que vai destruir a humanidade. E como que Deus, para preservar a promessa dele, né? Vai salvar Noé, né? Da água do dilúvio, que é consequência do pecado humano, para que a salvação seja passada adiante. Então ali você já vê o movimento de Deus de salvar a humanidade. Sempre é Deus que tem esse impulso de salvar o homem. Passam-se os anos e tem a Torre de Babel. O homem de novo, né, mesmo após esse primeiro salvamento em Noé, o homem vai continuar tentando a Deus, vai continuar se degenerando, vai continuar pecando e vai querer criar uma torre tão alta a ponto de querer chegar até Deus, não é? E ali tirar Deus do seu trono. Mas Deus, para evitar isso, vai confundir as línguas e o ser humano não consegue fazer isso. Então, lembra, Deus está sempre agindo para tentar preservar a humanidade para a vinda de Cristo. Depois que Deus salvou a humanidade, agora Deus vai ter que fazer uma aliança com um determinado povo. Para esse povo depois gerar o Salvador. Então ele vai chamar os patriarcas. Como que Deus vai convocar Abraão para formar de Abraão um grande povo e fazer com ele aliança. Ó, de você vai formar um grande povo, tão numeroso quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, né? E aí Abraão vai de fato ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Jacó vai... Todas as promessas que é feita a Abraão são passadas para Isaac. Depois todas as promessas de Isaac são passadas a Jacó, que vai se tornar Israel. Né? Deus muda o nome de Jacó para Israel. E como que de Jacó vão vir os 12 filhos de Jacó, que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Né? Estou passando bem rapidão aqui mesmo. Um dos filhos de Jacó é José, né? Que vai ser o filho que vai ter aquele sonho, né? Vai gerar um grande ciúme nos irmãos, a ponto dos irmãos quererem matá-lo. E aí um dos irmãos fala, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, né? Dá uma surra nele, joga ele no buraco. Aí depois eles viram os mercadores chegando, que iam para o Egito, e venderam ele como escravo para o Egito. E lá tem a história de José do Egito, que é esse encontro aqui. Como que José, chegando no Egito, ele consegue dar a volta por cima, né? Ele era tão bom, né? Que ele prospera, né? Ele vai ser escravo de Potifar, vai prosperar. Acontece aquela história lá, né? Da mulher de Potifar querer ficar com ele não permite, aí ele vai preso. Lá na prisão, ele conhece os prisioneiros e vai ter os sonhos. E vai interpretar os sonhos. Um desses prisioneiros é solto e vai servir ao faraó. E aí lá ele fala do faraó, que o José interpreta sonhos. E o faraó estava tendo sonhos. E aí como que faraó, que é o sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, né? E como que as 7 vacas magras comem e devoram as vacas gordas, né? E aí o prisioneiro fala, olha, eu conheci um cara que interpreta sonho, manda trazer ele. Aí leva José para lá, interpreta o sonho do faraó. Ele fala que esses 7 vacas gordas são os 7 anos de fartura e as 7 vacas magras é um período de seca que vai vir e vai assolar todo mundo. E aí, com base nesse sonho, o faraó manda construir os celeiros para durante os tempos de fartura eles recolherem os grãos, para que quando chegasse a seca, eles irem usando os grãos conforme o passar do tempo e ninguém morresse de fome. Né? E assim é feito,
tudo isso acontece. José chega a ser então um grande governador do Egito, abaixo do faraó, né? E como que os irmãos dele depois, para fugir da fome, né, que chega até a terra lá de Canaã, vão até ele para comprar os cereais e lá ficam sabendo que ele está vivo, né? E se arrependem, pedem perdão, e ele, enfim, o perdão de José, né? José poderia mandar prender os irmãos, porque ele tinha poder para isso. Mas ele perdoa os irmãos e a grande lição de José, ele fala, olha, o mal que vocês pretendiam me fazer, Deus converteu em um bem, para que fosse preservada a vida de um grande povo. Ou seja, como que isso aqui serviu também para preservar o povo, para preservar a promessa de Deus, porque é desse povo que vai vir o Salvador. E como que a misericórdia de José também colaborou para que essa promessa fosse preservada. Então, quando a gente é misericordioso, a gente colabora com a graça de Deus, né? Então, aí o povo vai viver, os israelitas vão viver no Egito. Só que lá acaba que eles têm uma vida tão boa que eles acabam ficando, né? E lá eles vão ficar por 400 anos e esquecem de voltar para a terra deles, né? E acontece que surge um faraó, aí já a gente sai do Gênesis e vai para o Êxodo, né? Surge um faraó que não lembra mais de José, das coisas que José fez. E ele só vê aquele povo grande lá se multiplicando e resolve escravizar esse povo. Então o povo de Deus vira escravo no Egito e se multiplica. E como que o faraó fica com medo, né, desse povo numeroso se revoltar e manda matar os meninos. E para tentar salvar um desses meninos dessa matança, né, é que a mãe de Moisés vai colocar ele no cestinho, botar no rio Nilo. E ele vai ser salvo, né, das águas do Nilo e vai ser criado no palácio pela filha do faraó. E aí Moisés, depois de grande, vai tomar contato com suas origens, vai saber que ele é do povo hebreu, vai saber, né, e vai, né, entrar em conflito interior e vai fugir. Nessa fuga, que ele vai para o deserto, ele entra em contato com Deus, né? Bem rapidamente falando, né? E Deus, através da sarça ardente, chama e fala, olha Moisés, liberta o meu povo. Né? O clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos, né? E eu agora quero que você liberte meu povo. Vai até o faraó e fala para ele libertar meu povo. E aí tem a grande revelação do nome de Deus e tal. E o faraó, claro, não vai libertar o povo. Moisés leva o cajado e faz os prodígios, manda as 10 pragas do Egito, até que o faraó liberta o povo, então tem a fuga do Egito, né? O êxodo. A passagem pelo Mar Vermelho, as águas se abrem, o povo passa. Quando chega o faraó, né, o faraó se arrepende depois, tenta ir atrás do povo para retomá-los à escravidão. Quando eles vão tentar passar, o mar se fecha e todos se afogam. Essa é a história. Isso relembra o quê? Tudo isso é uma prefiguração, a Páscoa, né? Essa Páscoa dos judeus, é uma prefiguração para a Páscoa de Cristo. Essa libertação da escravidão do pecado, da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, vai significar a libertação depois de Cristo da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus para viver essa terra prometida. Qual é a terra prometida? O céu. Porque uma vez que a gente está livre do pecado, a gente pode viver a vida eterna ao lado de Deus. Então, o reino que Jesus vem trazer é o reino de Deus. A vida eterna ao lado de Deus. Então, essa relação entre a antiga Páscoa judaica e a nova Páscoa cristã. Fazer esse paralelo. Depois, passando a história seguinte, como que Moisés vai receber os 10 mandamentos lá no Sinai. E aqui, não só a história, mas passar também os mandamentos em si. Para eles relembrarem os mandamentos que já foram trabalhados aqui com bastante detalhes no pré. Na pré 1, tem mandamento um por um em cada encontro. Então é tudo revisão para eles. Então vocês... Aí depois no pré 2 tem de novo, ó, revisão em 3 encontros.
Depois, na Eucaristia, tem de novo. Então, aqui, revisão só em um encontro basta, porque eles já viram. Para os novatos, vão ver pela primeira vez, mas tem que ser o suficiente para eles aprenderem os 10 mandamentos. Aí leva por escrito, bonitinho, os 10 mandamentos. Faz um trabalho de memorização com eles, para os que esqueceram lembrar e para os que não sabem aprender. Fala, né, como que é esses mandamentos. Os 3 primeiros dizem respeito ao amor a Deus. Os 7 últimos dizem respeito ao amor ao próximo. Então, os 10 mandamentos podem ser resumidos no amor a Deus e amor ao próximo. O amor resume o cumprimento da lei. Né? E traçar o paralelo, né? Como Jesus, quando veio, lembrou isso. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o cumprimento da lei. Né? Jesus vai recuperar os mandamentos. Então, passa adiante, Josué reconquista. Como o povo perdeu a terra prometida lá de Abraão e foi viver a experiência do pecado lá no Egito, lembrar que quando Deus nos dá uma graça, quando a gente perde, a gente tem que reconquistar, a gente tem que colaborar com a graça para recuperar essa graça que Deus tinha nos dado. Mas Deus batalhou com o povo para reconquistar Canaã. A história de Josué, como que Josué vai levar o povo para Canaã de novo. A história do cerco de Jericó, como que eles vão cercar a cidade de Jericó, com a arca da aliança, onde estão os 10 mandamentos, as 7 voltas, né? Durante os 7 dias, e as 7 voltas no último dia, e como que as muralhas vão cair e eles vão conquistar a cidade. O que significa isso? Que quando o povo de Deus caminha junto com Deus, né? Que eles caminhavam com a arca, com a lei de Deus. Quando o povo de Deus caminha na presença de Deus junto com Deus, todos os desafios são superados. Eles conseguem entrar e reconquistar a terra que eles tinham perdido. Da mesma forma que a gente perdeu a graça na criação, agora a gente tem que lutar junto com Cristo, e é junto com Cristo que a gente vence as nossas batalhas e a gente consegue reconquistar a nossa terra perdida, que é o céu. Então, retomar aquela coisa de Cristo. Olha, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Né? Sofrer com Cristo, morrer com Cristo, para com Ele ser ressuscitado também. Como muito bem vai explanar São Paulo depois nas suas cartas. Né? Então, tudo no Antigo Testamento está apontando para o Novo. Fazer essa relação. Tá? Depois o povo entra na Terra Prometida. Eles não têm como se organizar. Então, como é que eles se organizam? Por um sistema de tribos. Cada tribo tem o seu território. E eles têm os juízes. Né? Os juízes, tá, beleza, eles têm os mandamentos, mas é proibido roubar, é proibido matar. Mas se por acaso um rouba, se por acaso alguém mata, quem resolve esses conflitos? Aí, para isso, eles têm os juízes. Eles levam as questões aos juízes, os juízes resolvem e passam, resolvem a situação e diz como é que vai ser feito. Além disso, os juízes, eles também tinham a incumbência de proteger os territórios dos inimigos, né, dos cananeus que viviam tentando recuperar de volta as terras. Não precisa falar de todos, mas dos principais, são muitos os juízes. Né? Falar de Débora, né, como que Débora atendia lá no pé daquela árvore lá. Sansão, a história de Sansão, do cabelo, né, de Dalila, quando ele tinha o cabelo grande, ele vencia todos os inimigos. Depois Dalila vai lá, trai ele corta o cabelo, ele perde. No final ele se arrepende e consegue destruir o templo, mas ele morre junto, né? Mas consegue se arrepender e livra o povo dos filisteus lá. E da adoração a Dagon. E, por último, Samuel, que é o mais conhecido aí, né? A história da vocação de Samuel, né? Que servia, né, ao tabernáculo, lá, aos sacerdotes, né? E o sacerdote Eli, né? E ele ia lá e ouvia a voz de Deus, né? Samuel, Samuel. Aí ele ia para Eli e falava, você me chamou? Ele falava, não, fui eu não.
Se por acaso você ouvir de novo, você responde, Senhor, eis-me aqui, né? A vocação de Samuel. E como que Samuel foi um grande vidente, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha visões, tudo, ele ajudou o povo a se organizar da melhor forma possível. E aí o povo vai falar para Samuel que vai querer um rei, vai querer reis, né? Fala, olha, todos os povos têm reis, nós não temos reis. Os outros povos conseguem se organizar melhor, nós não, nós vivemos divididos entre as tribos, né? Nós não conseguimos nos organizar. E por isso nós não conseguimos nos defender dos ataques dos inimigos. Nós precisamos de um rei para unificar as tribos em uma só nação. Aí Samuel fala, olha, vou me aconselhar com Deus. Deus fala, olha, não quero que vocês tenham reis, porque Deus mesmo é o rei de vocês. Eu libertei vocês do Egito, lembra quando vocês tinham o faraó? O faraó é um rei. Vocês viviam como escravos. Eu trouxe vocês para a liberdade. A lei de Deus é a liberdade. Vocês não precisam de um rei. Vocês têm a lei de Deus. Vocês vivem sob a lei de Deus. Deus mesmo é o rei entre vocês. E aí Samuel passou e o povo teimou. Nós queremos reis. Então, tudo bem, vocês querem rei? Então, mas vocês vão ter que lutar. Eles vão ter que recolher impostos. Vocês vão ter que ir para a guerra. É isso que vocês querem? Não é isso que a gente quer. Aí então, com base na insistência do povo, né, Deus permite e fala para Samuel ungir um rei. E aí Samuel vai ungir Saul como primeiro rei. E aí, de fato, Saul é ungido, se torna o primeiro rei de Israel. Só que ele não consegue unificar todas as tribos, ele unifica algumas. Tem a tribo de Judá que ainda não é unificada. E é da tribo de Judá que vai sair Davi. Né? Davi vai, né, ele participa do exército de Saul, ele entra para o exército de Saul, ele fica muito famoso desde pequeno, ele luta com um leão, mata um leão na porrada, vai lutar contra o gigante Golias, ele mata Golias usando uma pedrinha, né? Ele consegue derrotar o exército dos filisteus, então ele fica muito famoso. E aí ele fica até mais famoso do que Saul, né? Saul, o povo gritava, né? Dizia que Saul matava 1000, mas Davi matava dezenas de milhares de mil. Então ele fica muito mais famoso. Isso vai começar a perturbar Saul. Ele começa a ficar ciumento. Ele começa a achar que estão querendo roubar o trono dele, né? E aí ele começa a ficar perturbado, e aí ele começa a ficar inapto para ser rei. Começa a cometer alguns pecados, né? E Samuel fala para ele, olha, Deus vai tirar o reinado de você porque você não está entendendo a sua missão. E aí ele comete um pecado lá, que ele faz um sacrifício, e era para ter esperado por Samuel, que não era sacerdote, só quem faz os sacrifícios eram os sacerdotes, os reis eram da tribo de Judá, os sacerdotes da tribo de Levi. E ele era da tribo de Judá, sendo rei, quis fazer o sacrifício e aí uniu e falou, porque essa figura que une, né, sacerdote e rei é uma figura messiânica, ele não podia fazer isso. Não era a figura dele. Isso estava resguardado ao Messias, né? E aí então comete esse pecado e Samuel fala, Deus mandou eu ungir um novo rei. E aí ele fica meio, né? Então Davi, ele é ungido como esse novo rei. Então, secretamente, Samuel unge Davi como esse novo rei. Que horas são? Que hora que você tem que ir? Até as 10, né? Então vamos nessa. Uhum. E aí, então, Davi consegue... Aí depois Saul morre. Davi consegue unir o povo todo e finalmente o reino unido, né, de Davi. E aí vem todas as histórias do rei Davi. Davi promete a construção do templo para Deus, mas ele não consegue. Quem vai construir o templo vai ser Salomão. Salomão, de fato, constrói o templo e vai colocar a Arca da Aliança lá. Quando Salomão morre, ele deixa um descendente chamado Roboão, que vai gerar um cisma religioso, porque ele vai aumentar muito os impostos e o povo fica insatisfeito. Aí o povo vai gerar um cisma. 10 das 12 tribos vão ficar no norte, e só a tribo de Judá, que é a tribo de Salomão, né? E de Benjamim, que é uma tribo pequenininha, vai ficar no sul. Então acontece essa divisão.
Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E só que para acontecer esse cisma político, teve que acontecer um cisma religioso, porque como Salomão construiu o templo, agora a religião estava ali centralizada em Jerusalém, onde tinha o templo. Então os do norte tinham que descer para Jerusalém para visitar a arca, para comemorar a Páscoa, e eles não queriam. Então o que acontece? Um cisma religioso. Os do norte vão falar o seguinte: vocês não precisam ir para o sul para adorar a Deus no templo. Vocês podem adorar a Deus aqui. Aí criaram bezerros de ouro em Dan e Betel e falaram: olha, esses deuses, esses bezerros de ouro, foram um Deus que libertou vocês do Egito. Podem adorar a eles. E aí começa assim, vai só ladeira abaixo. Rei após rei no Reino do Norte. Oi? Rei após rei no Reino do Norte vai promover essa idolatria. Eles vão adorar aos bezerros de ouro, a Baal, aos deuses cananeus, né? Enquanto que no sul eles vão manter um pouco da fidelidade a Deus. O que vai acontecer então? Vai surgir a figura dos profetas. Os profetas surgem justamente com essa missão, essa vocação, essa missão de alertar o povo dos riscos da idolatria. E falando que se o povo não se converter e não voltar a Deus, Deus vai entregar ao povo à dominação dos povos estrangeiros. E de fato isso acontece. O Reino do Norte nunca se converte, vai chegar o Império Assírio, vai dominar o Reino de Israel e vai destruir tudo. Vai levar os israelitas cativos para Nínive, que é a capital da Síria. E lá eles vão se misturar e nunca mais vão se restabelecer. Tem até o profeta Jonas que vai ser depois mandado para Nínive, né, para pregar a conversão dos ninivitas, né? Mas é só um pedacinho do povo lá que se mantém fiel ainda a Deus, que são os futuros samaritanos, né? Mas no geral, os israelitas, todos eles sucumbem e se perdem. Fica só Judá no sul. E Judá mantém essa fidelidade a Deus. Só que com o tempo eles também pecam. Eles resistem ao Império Assírio. Né? Um só anjo de Deus consegue derrotar todo o exército assírio do rei Senaqueribe, mais de 100 mil soldados. Né? Deus manda um anjo. Mas aí no final Senaqueribe foge, é morto pelos próprios filhos, né? Vem o Império Babilônico e domina os assírios. E o Império Babilônico chega à porta de Judá. E ali, Judá sucumbe, né? Vai ter os profetas Jeremias, Isaías, que vão alertar o sul sobre os perigos da idolatria. Mas mesmo assim eles vão falhar. É aqui que acontece. Eles não vão ouvir a voz dos profetas e a Babilônia, que dominou a Síria, vai agora dominar Judá. Vai entrar no sul, vai destruir o reino do sul todinho, vai destruir Jerusalém, vai destruir as muralhas, vai destruir o templo, a Arca da Aliança vai sumir, vai tudo se perder. E o povo vai ser levado para o cativeiro da Babilônia. Então, vai ser tudo destruído e o povo vai para o cativeiro da Babilônia. E lá no cativeiro da Babilônia tem a história, né, de Daniel, como eles se mantêm fiéis, como que por isso... Né, porque os babilônios vão querer que eles adorem os deuses da Babilônia, Marduk, mas eles não vão fazer isso. E por essa fidelidade, Deus promete que eles vão se livrar do cativeiro. E aí vem o Ciro, rei da Pérsia, liberta o povo do cativeiro da Babilônia e leva de volta para Jerusalém. Eles vão reconstruir a cidade, vão reconstruir as muralhas, vão reconstruir o templo. Então é ali que realmente vai surgir a religião judaica. Só que quando eles voltam, o Império Persa, eles permitem que eles se organizem religiosamente, mas não permite o retorno do aspecto político, não permite um rei. Então eles vão viver sempre essa espera de um rei, que é da dinastia de Davi, que vai restituir o trono. Mas esse rei nunca chega. Por quê? Primeiro vem os assírios, depois a Babilônia, depois os persas.
Depois dos persas vêm os gregos. Depois dos gregos vai vir os romanos. Ano após ano, século após século, eles não conseguem se libertar da dominação dos estrangeiros. E fica sempre essa expectativa de um Messias que vai retomar o trono de Davi. E é nesse contexto de Império Romano que vai nascer Jesus. E Jesus cumprindo todas as promessas, todas as escrituras, a promessa da salvação. Ele cumpre a promessa dos patriarcas, ele cumpre os mandamentos, né? Não julgueis que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Ele cumpre as profecias, né, de salvação, do dia de Javé, que Javé vai virar. Então ele cumpre tudo. Ele é o Messias, ele é o prometido, ele é a união hipostática, ele é aquele que vai destruir o poder da morte e da salvação. Só que o povo ficou tão preso a esse Messias político que não entendeu. Quando Jesus veio, eles esperavam um Messias que fosse libertar o povo do Império Romano. Mas Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é de outro mundo, é o reino de Deus. E eles não aceitaram Jesus. E é por isso que crucificaram Jesus, porque eles esperavam um Messias político. E Jesus era um Messias religioso, um Messias que veio cumprir isso aqui, ó. Tanto que Jesus fala, olha, vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam que as Escrituras falam de mim. As Escrituras apontam para mim. Vocês estão esperando outra coisa. Né? Então, eles crucificaram Cristo porque se enganaram, esperavam. E até hoje os judeus esperam esse Messias. Né? Eles nunca conseguiram restabelecer esse reinado aqui. Né? Mas como Deus permitiu, por quê? Porque justamente por meio desse sacrifício é que Jesus conseguiu a justificação e realizar a obra da redenção. Porque justamente pela morte de Cristo é que ele prova, ele destrói o poder da morte e ele traz para nós a salvação e esse novo regime da graça. Então, o homem que vivia sob o pecado, sob o regime do pecado, agora vive sobre o regime da graça, porque Jesus trouxe a graça. E aí lembrar do prólogo de João, né? Por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. De modo que agora todo mundo que acredita em Cristo, ele dá o poder de se tornar filho de Deus. Não mais segundo a carne, mas segundo a graça. Então essa é a obra da salvação. Então tudo isso aqui é um grande resumo da história da salvação. Como que da criação chegou a Jesus Cristo e ele nos salvou. Né? E aí vem abordar o calendário litúrgico, o advento e o mistério do Natal, que é o mistério da encarnação. Vai coincidir com o finalzinho do ano, que é justamente a época do Natal. Né? Retomando o segundo ano, o aspecto agora teológico. Jesus, quem ele é? Revelação plena de Deus, natureza divina e humana. É esse que veio. Ele é 100% Deus, 100% homem. Por isso que ele pôde realizar tudo o que ele realizou. Não é um simples humano. Entendeu? Ele era Deus que assumiu a natureza humana para cumprir, para pagar a nossa dívida, para destruir o poder da morte e nos levar para o céu. Como é no comecinho aqui do ano que vem, então, lembrar sobre a quaresma, como que Jesus viveu a quaresma, qual foi o princípio da missão de Jesus aqui na Terra, né? As práticas de penitência, jejuns, mole e oração. E lembrar o mistério pascal, que é justamente como ele vem nos salvar, redenção objetiva e subjetiva. A objetiva é que Jesus morreu na cruz por todos os homens. Então, objetivamente falando, o pecado foi tirado do mundo, de forma objetiva. Todos foram salvos. Mas, de modo subjetivo, que cada ser humano precisa aderir a essa salvação por meio da adesão a Cristo. Eu preciso aceitar a obra de Cristo na minha vida. Então, cada ser humano tem a capacidade de aceitar ou não Cristo na sua vida. Se ele aceita Cristo, essa salvação chega até ele. Se ele rejeita a Cristo, ele está rejeitando a salvação que Cristo veio trazer. Então não é que, assim, objetivamente está todo mundo salvo.
Mas apesar disso, Deus não tira o livre-arbítrio do homem. Se você não quiser ser salvo, você não é salvo, porque você tem que aderir a Cristo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga, né? Então aí vem a parte subjetiva. Cada homem aderindo a Cristo por sua própria vontade e vivendo como Cristo viveu, realizando as obras como Cristo realizou. Então, praticar as boas obras, como ensina São Tiago, né? Que é por meio das nossas obras que a gente demonstra a nossa fé em Cristo. E aí vem falando sobre a missa. O que é a missa? É nada mais, nada menos do que a morte de Cristo, é o mistério pascal, o sacrifício de Cristo. Que ele pediu que a gente celebrasse, fazer isso em memória de mim. Então, por meio da missa, esse sacrifício único de Cristo é atualizado na história, para que esse sacrifício seja estendido a todos os povos até que ele volte na sua glória. Então, a missa não é uma repetição do sacrifício de Cristo, é uma atualização. É como se nós estivéssemos presentes lá com Cristo, há 2000 anos atrás, aos pés da cruz com ele, e como se a cruz dele estivesse aqui, 2000 anos aqui, conosco aqui. Então, na missa há uma confluência temporal, onde todas as épocas do mundo, de todas as pessoas antes de Cristo, durante e depois de Cristo, se reúnem naquele momento e participam do sacrifício de Cristo, que é único, uma vez só por todas. Então, a missa é essa atualização. É como se o sacrifício de Cristo continuasse ali presente para nós. Ele quis que isso estivesse presente para todos os homens em todas as épocas. Isso é, em essência, a missa, para que a gente possa participar dessa redenção. E aí vem parte por parte que é mais secundário, explicar as 4 partes da missa: ritos iniciais, liturgia eucarística, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, né? Parte por parte. Depois vem a dogmática sobre o pecado e a graça, né? Relembrar o que é o pecado original, aquele pecado lá na criação, que é o pecado cometido por Adão, e que para nós ele não é cometido, ele é herdado. E como que temos fim a esse pecado original? Por meio do batismo. Jesus não veio destruir o pecado? E por meio do batismo a gente não participa da vida em Cristo? Então, por meio do batismo a gente tem o perdão do pecado original. A gente nasce de novo. Um novo nascimento, segundo Cristo. Só que Deus não tira de nós, no batismo, a concupiscência, porque Ele quer que a gente tenha o livre-arbítrio, a gente faça a adesão livre a Cristo. Então, mesmo após o batismo, o ser humano consegue pecar. E aí ele pode ter, são os pecados atuais. Quanto maior a gravidade, né, mais a gente precisa da graça de Deus. Então, quanto maior a gravidade, é pecado mortal. Quanto menor a gravidade, é pecado venial. O pecado mortal são os pecados graves. Os veniais são os leves. Os pecados leves que a gente comete após o batismo são perdoados por meio do pedido de perdão direto a Deus. Porque cada batizado é também um pequeno sacerdote. Porque a gente participa da vida de Deus, né? A gente participa da vida de Cristo. E Cristo é sacerdote. Então, todo batizado tem um sacerdócio comum, digamos assim, capaz de fazer com que a gente possa ir até Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, e Deus nos perdoa. Mas se é um pecado mortal, um pecado grave, aí a gente precisa de um sacerdócio ordenado, que é vicário, né? O sacerdócio vicário de Cristo, é o sacerdócio ordenado. Então, a gente precisa de um padre, por meio da confissão sacramental, para nos perdoar do pecado mortal. Porque a gente não precisa ser batizado de novo. O batismo já nos livra do pecado. Basta, né, como diz Jesus, se você já está limpo, quem já tomou banho, basta lavar os pés. Né, assim. Não precisa um novo batismo. Então, é um outro sacramento. É a confissão e a reconciliação. Formas de pecar: por pensamentos, por palavras, atos e omissões. Os pecados capitais, que são aqueles lá que são os vícios, né? Soberba, a ira, a avareza, a luxúria, a preguiça.
Só aqueles 7. Que vão ser combatidos pelas virtudes. Cada virtude combate um vício. A humildade combate a soberba. A generosidade a avareza. A paciência a ira. A disciplina a preguiça. A temperança a gula. A castidade a luxúria. Não? Então, fazer esse contrabalanço aí. Quanto mais virtuoso eu sou, menos pecado eu tenho. Né? São inversamente proporcionais. E quanto mais viciado eu sou, menos virtuoso, menos virtude eu tenho. A única forma de combater os pecados é tendo virtudes. E virtude é hábito. É cada dia eu exercitar aquilo ali. Falar sobre as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, as 3 virtudes sobrenaturais. Essas aqui são naturais. Todo ser humano é capaz de. Não é? Porque vem da natureza humana. Lembra que a natureza humana, Deus foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele tem virtudes, porque é a imagem de Deus. Mas essas 3 virtudes sobrenaturais, elas são dom de Deus. Elas vêm além. Só vêm por meio do batismo. Então são específicas dos cristãos. Que é a fé, a esperança e o amor. São sobrenaturais. Aqui tem uma caridade que é natural, porque todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Mas aqui tem essa caridade aqui, é um amor sobrenatural. É amar além dos limites da nossa natureza, como Cristo nos amou. Aqui é um amor com limites. Aqui é um amor sem limites, a ponto de dar a vida, se preciso. Eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que eu vos amei? Dando a minha vida. Então, o amor que é capaz de até mesmo a ponto de se prejudicar, isso é sobrenatural. Isso não vem da natureza humana. Isso é dom de Deus. Isso é Espírito Santo agindo na pessoa. Então, só vem por meio do batismo. É próprio do cristão. E a fé, porque é a fé em Cristo. A fé de que Cristo é Deus. E a fé de que Ele pode nos salvar do pecado. E a esperança, porque também é própria do cristianismo. A esperança da vida eterna. E a gente só tem essa esperança se a gente vive Cristo. Não tem nenhuma outra religião que dá essa promessa de uma vida eterna. Então, é próprio do cristianismo. A esperança é uma virtude que só vem para o cristão. Eu só tenho esperança de viver a vida eterna se eu tenho Cristo como meu Salvador. Senão, não tem como viver isso. As 4 virtudes cardeais são as virtudes que orientam a minha razão, né? Que é a prudência, a justiça, a temperança e... qual é o quarto? A fortaleza. Fortaleza. São as 4 virtudes que orientam a minha razão. Depois, se eu estiver equivocado, me perdoe, mas eu acho que são essas mesmo. Para orientar melhor as minhas decisões. Lembra que as minhas decisões morais é que vão configurar se eu pequei ou não. Porque eu só peco depois que eu tenho consciência, desejo pecar e estou livre para pecar, né? Então, as 4 virtudes me permitem orientar as minhas ações de um modo moral, para que eu não peque. Né? Aí entra na teologia trinitária. Quem é a Santíssima Trindade? Como que Jesus revelou a Trindade? Né? Aquela Trindade que estava prefigurada no Antigo Testamento agora está totalmente revelada agora no Novo Testamento. Jesus revelou totalmente a Trindade. Citar batismo de Cristo, onde você vê a teofania trinitária ali, né? O Pai, a voz do Pai, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, Jesus na água, então ele está ali revelada totalmente a Trindade. A transfiguração no Monte Tabor também, né? Onde você vê claramente a Trindade revelada ali. A voz, o Pai, a nuvem luminosa, o Espírito Santo. E o Filho ali revelado, transfigurado nas vestes alvas, né?
ao lado de Elias e de Moisés, que significa o quê? Elias, os profetas, e Moisés, os mandamentos, a lei. E a voz fala, olha, esse é meu filho, escutai o que ele diz. Como quem diz, esse é o cumprimento de tudo, ele é o cumprimento dos profetas, da lei e dos profetas, ele é o cumprimento de toda a história. Ele é a consumação da história, ele é o grande momento, é a plenitude do tempo, né? Ele é a revelação total. Depois do que ele fala, não tem mais nenhuma outra palavra que seja dada para a salvação do homem. Então, como que Cristo revela a Trindade por completo? Falar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Deus é o Pai, é o Criador. O Filho é o Salvador. O Espírito Santificador. A nossa profissão de fé é uma fé trinitária. Nós professamos a fé nesse Deus trinitário. Então, a profissão de fé ela é dividida em 3 blocos, né? Um que fala sobre o Pai, outro que fala sobre o Filho, outro que sobre o Espírito Santo. E o que cada um deles faz. O Pai é Criador do céu e da terra. Jesus, o que ele faz? É o Salvador. Seu único Filho, que por nós nasceu, se encarnou, foi crucificado. É a obra da redenção. Né? E o Espírito Santo. Qual a obra do Espírito Santo? A igreja, a remissão dos pecados, a ressurreição, a comunhão dos santos, a ressurreição da carne e a vida eterna. É a obra da santificação. Lembrando que a igreja, ela existe para a santificação do homem. E a igreja, ela é levada como obra, né, como por impulso do Espírito Santo. Né? Jesus vai ao Pai, né, na ascensão, e ele deixa o Espírito Santo para continuar a obra dele. Então, o Espírito Santo e a igreja é a nossa obra de santificação. Como o Espírito Santo nos santifica. E o credo niceno nada mais é do que o credo apostólico, só que mais detalhado, né? Ele é oriundo lá do concílio de Nicéia e de Constantinopla, em 325 d.C., para combater essas heresias que diziam que Jesus não era Deus, ou que o Espírito Santo não era Deus. E aí vai afirmar com clareza que Jesus era Deus, que ele nasceu antes dos séculos, que ele é consubstancial ao Pai, e que ele apenas se encarnou por nós, para a nossa salvação. Ele não foi criado, ele não é uma criatura, ele é Deus. Ele não é um homem que chegou à divindade, ele é Deus que assumiu a natureza humana. Para quê? Porque ele precisa? Não, porque nós precisamos dele. Para nós, para a nossa salvação, ele desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria. E sobre o Espírito Santo também, que ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai e com o Filho ele é adorado. E que ele é Senhor da vida. Então, ressaltando a natureza divina do Espírito Santo, né? Para rechaçar todas as heresias que diziam que o Espírito Santo também era um anjo, alguma coisa do tipo, mas não era Deus. E aqui a gente afirma que o credo, de fato, nossa fé nesse Deus que é um só Deus, uma só natureza, uma só substância, em 3 pessoas. Né? Aqui toda a parte dogmática já está, né? Só falta aqui os sacramentos. Se quiser passar os sacramentos para cá, para deixar a parte dogmática toda juntinha, pode. Porque aqui vai entrar a questão dos relacionamentos. Amizade, namoro cristão. Lembrar como é que... Já falou sobre isso aqui nas virtudes, né? Sobre a castidade, né? Sobre a luxúria e tal, o pecado da luxúria. Mas aqui ressaltar como é que cristão namora, porque eles vão estar na idade de namoro. Não pode ser abusivo, eu não posso usar o outro como objeto, eu tenho que ter compromisso com o outro. Cada coisa tem o seu tempo, eu não posso querer ultrapassar o meu tempo, né? Eu tenho que viver a minha castidade, né? O relacionamento sexual, ele é para viver em relação conjugal, então ela não é própria do namoro, ela é própria do casamento. E eles se resguardarem para esse momento, né? O que é a sexualidade? Como vivê-la do modo correto e natural? O que é o namoro? O que é o namoro cristão? O cristão não fica, não tem negócio de ficar. Ficar é usar o outro como objeto, né? Eu não quero compromisso com o outro. Então, tem uma decência de que tem um compromisso. Compromisso com a felicidade do outro, não com a minha. Eu não estou com o outro para eu ser feliz, eu estou com o outro para fazer o outro feliz.
O cristão, ele é ágape, é amor, é doação. É doação ao outro, né? Tirar um pouco desse egoísmo. É claro que nesse processo de me doar ao outro, e o outro se doando a mim, eu também usufruo e eu me completo e sou feliz. O jovem é a vida de castidade, né? Já está tudo nessa mesma tônica aqui. Eles vão ter muitas perguntas sobre isso, aí é a hora de responder as perguntas deles. E falar, olha, vocês querem um grande exemplo de castidade? Aí falar da história de Maria e de José. Maria, que é sempre virgem, e mesmo sendo virgem, ela gerou o verbo divino. Ela é virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. E como que José respeitou essa vocação de Maria e nunca, nunca teve com ela relações. Eles viveram esse casamento e essa vocação específica para mostrar como é possível isso, né? Mas é claro, um casamento muito atípico, né? Chama casamento josefino, né? Porque ela tinha a vocação de ser a mãe da humanidade e mãe de Jesus Cristo. E ele, a vocação de cuidar de Cristo. Então a vida dos dois toda centralizada em Cristo. Eles não tinham, né, outra vida senão Cristo. E eles são modelos de castidade, são castíssimos, né? Mas como um casal cristão tem que doar um por o outro, como tendo também como Cristo o centro de sua vida. Mas um casal cristão pode ter relações um com o outro, porque a vocação é diferente da vocação do casal da Sagrada Família. Mas eles são modelos de castidade, porque eles viveram em tudo essa pureza, né? Que Deus pede de todos nós. Como que os solteiros vivem a castidade e como que os casados vivem a castidade. Cada um segundo o seu estado de vida e a vocação a que Deus chama a viver. Se eu vivo uma castidade boa na minha relação conjugal, eu sou apto a formar família cristã. A família cristã é a forma como Deus escolheu para fazer crescer a humanidade. Então, é a forma como Deus escolheu, né? A família é projeto de Deus. E eles têm que viver essa realidade não só enquanto casal, marido e mulher, mas também enquanto filhos, porque os filhos fazem parte dessa realidade. Eles, enquanto filhos, agora vivem essa realidade já. Então, sempre viver, saber que a família é como uma igreja doméstica, tem que estar aberta a Deus, aberta à vocação, aberta a ser reflexo de Deus para a sociedade. Porque de fato é, né? Lá na criação, Deus criou o homem, viu que o homem sozinho não era bom, criou a mulher. E lá no Gênesis 1, Deus cria homem e mulher os criou. A sua imagem e semelhança os criou. Então, o homem sozinho não é a imagem de Deus total. Ele é uma imagem de Deus mais parcial. A mulher sozinha também não é imagem de Deus totalmente. Mas o homem e mulher juntos formam uma imagem de Deus. Uma imagem social de Deus. E quando os dois estão juntos, Deus fala, procriai, né? Enchei a face da terra. E aí cria famílias, filhos. Então, homem, mulher e filhos criam uma imagem perfeita de Deus. Porque Deus é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Revelação de Deus como família. Então, a família cristã é também reflexo de um Deus que é família. Quando as pessoas olham para a família, elas têm que ver e enxergar ali a imagem de Deus. De tal modo a dignidade da família. Como que Deus elevou a família a uma dignidade que é sacramental. Né? Ela reflete a imagem de Deus. É sinal da presença viva de Deus. E que a família seja construída de tal modo e ordenada de tal modo e viva de tal modo que as pessoas possam olhar para ela e sentirem ali a ação de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus.
Se a sociedade olha a família e vê ali Deus, a presença de Deus, então ali verdadeiramente a família cristã está cumprindo a sua vocação e o propósito para o qual Deus a criou. E é assim que a gente tem que viver a família, como esse projeto desejado por Deus. E aí falar dos sacramentos, né? De iniciação, eu acho melhor até fazer essa inversão mesmo, passar o sacramento aqui para antes, ó, da sexualidade, porque para você entender a família como projeto de Deus, já tem que ter passado pelo matrimônio como sacramento de serviço, né? Ou então Sim. só ressaltar, né? Porque quando falar que o sacramento de serviço é a ordem e matrimônio, falar disso, né? Sacramento de iniciação, batismo, crisma e eucaristia. Quando você recebe os 3 sacramentos, você está totalmente unido a Cristo. Né? O batismo, um novo nascimento, a crisma, a infusão do Espírito Santo, e a Eucaristia, que é a comunhão do corpo e do sangue, que traz a plenitude de Deus para a sua vida. Então você está ali imerso na vida de Cristo, essa unidade, aquela unidade essencial que Deus criou entre o homem e Deus lá na criação, que foi perdida no pecado, Jesus agora restabelece a partir da comunhão do sacramento. Essa unidade perdida. Então é a verdadeira religião, religare, trazer o homem de volta para Deus. Batismo, que tira o pecado, crisma, que dá essa plenitude de todos os dons que Deus quis nos dar, os dons do Espírito Santo, e a comunhão, que é a própria presença de Deus ali, corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, e com Cristo vem o Pai e o Espírito Santo. E ali é iniciada a vida de um cristão. E ali ele se torna um outro Cristo. Já não é ele quem vive, mas o Cristo que vive nele, como diz São Paulo, né? Para mim, morrer é lucro e viver para mim é Cristo. Que todos que recebam a iniciação tenham essa mesma consciência que Paulo teve, né? De que viver é o Cristo. E aí, mas se as tentações são fortes, a gente peca, aí tem o sacramento de cura, né? Que é a confissão, porque eu não preciso nascer de novo, se eu já nasci de novo. A confissão que me dá o perdão dos pecados atuais, né? Sacramento de cura, e a unção dos enfermos, que também cura, a unção dos enfermos é o perdão também, né? Ele traz os 2 sacramentos, né? Quando a gente recebe a unção dos enfermos, a gente confessa. Então a gente recebe também o perdão e a gente recebe uma graça adicional que é para nos curar também das doenças físicas que podem eventualmente ser reflexos de doenças espirituais. E se for conveniente a nossa salvação, acontece também a cura material. Mas a principal cura na unção dos enfermos é a cura espiritual, para que o enfermo, se ele vier a óbito, ele vá direto para o céu. A cura espiritual é sempre mais importante do que a material. Mas se for conveniente para a salvação da pessoa, Deus permite também a cura física da doença. E tem muitos relatos de fato de curas que acontecem pela unção dos enfermos. E também muitos relatos de pessoas que recebem um alívio tão grande que logo após a unção dos enfermos elas morrem e vão direto para o céu. É quase como se estivessem esperando para serem perdoadas, né? Pessoas que ficam dias em coma, quando recebem a unção dos enfermos e o perdão dos pecados e tudo, recebem a unção, no outro dia morrem. É como se estivesse esperando o perdão para poder ir para Deus, né? É incrível isso. E os de serviço, que é a ordem e o matrimônio. Por meio da ordem são feitos os clérigos, diácono, presbítero e episcopo, que é o diácono, o padre e o bispo. Sendo que o padre e o bispo são sacerdotes e o diácono, ministro, ordenado para o serviço. O diácono ordenado para o serviço,
padre e bispo para o sacerdócio ordenado. E o sacramento do matrimônio, que é voltado à formação da família cristã, que a gente já abordou lá no tema. É de serviço porque ela reflete a imagem de Deus. E o propósito da existência humana, ademais, é o quê? Deus criou o homem para que o homem seja a imagem dele. Para que todo mundo visse o ser humano e visse ali a presença de Deus. Se a família reflete a presença de Deus, então cumpriu o propósito da existência humana. Não é? A glória de Deus é um homem vivo. Né? E é isso. Então, isso é um grande resumão de tudo que foi visto nas etapas anteriores. E vai servir também de introdução à Crisma. Na Crisma, eles vão ver toda essa revisão tudo de novo da história da salvação. Só que vão ver a cristologia com mais detalhes. A dogmática de novo. Só que vai no Crisma 2 entrar um aspecto novo, que é a pneumatologia. Todo o estudo sobre o Espírito Santo, porque é próprio do Crisma eles viverem essa dinâmica com o Espírito Santo. Né? Quem é a igreja? A igreja já é fruto do Espírito Santo. Né? Quem é o Espírito Santo? Como se relacionar com ele? Os 7 dons do Espírito Santo, os carismas, os frutos do Espírito Santo. Inabitação trinitária por meio do Espírito Santo. Como o Espírito Santo age na consciência do cristão para a sua santificação. Os 7 pecados contra o Espírito Santo. Isso aqui que eu abordei lá na formação do Vermelho com a Silvinha, está gravado lá. Então, para eles entenderem bem a pneumatologia, eles têm que ter entendido tudo isso que passou antes. Né? E uma ampla formação em Bíblia que eu coloquei aqui na Crisma 2. Ó. 2, 3, 4, 5 encontros só para falar de Bíblia. Então não precisa ficar preocupado em tentar colocar temas de Bíblia aqui, porque eles vão ter lá na frente. A perseverança ela é mesmo essa transição, né? Não precisa ficar com medo de que eles vão faltar algo, não. Eles estão, tanto antes como depois, amparados pelos temas que vão dar essa completa formação para eles. Beleza? Beleza. E assim a gente completa aqui a formação para o grupo laranja. Beleza? Eu só tenho uma dúvida, Tiago, assim, não quanto o temário, mas você falou que a gente poderia, se houvesse necessidade, colocar outro tema. E aí eu senti necessidade, pelo menos com a perseverança, como são crianças, são adolescentes, né, que estão vindo de várias etapas, eu senti a falta de um encontro inicial para a gente falar sobre grupo, falar sobre caminhada, alguma coisa assim. Tipo como se fosse uma apresentação. Aí eu queria saber se eu posso fazer esse primeiro encontro como se fosse essa apresentação e a partir do segundo eu vou seguindo essa sequência. Porque tá vendo aqui, ó, eu coloquei 15 encontros com o tema. Se você for pegar o calendário e olhar lá, o de vocês é domingo, né? Começa com agora dia 14. Então, ó, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 em novembro, 17, 18 em 11 de dezembro. Se quiser ir até 18 de dezembro, pode. Vai para 19 encontros. Significa que você tem 15 temas para trabalhar e 19 encontros. Significa que você tem, então, pelo menos 4 domingos aí de folga que você pode ajustar. Às vezes tem feriado, às vezes tem alguma coisa, algum evento na igreja, que você pode ajustar aí. Então, você vai ter um certo ajuste aqui, tá bom? E aí você olha para o calendário certinho e faz esses ajustes, onde você pode encaixar coisas a mais, ou, se tiver feriado, recuperar os temas que não foi dado no feriado. Então, você faz esse ajuste lá no calendário. Pega os dias de domingo. Nesse primeiro momento, eu só senti necessidade de ter pelo menos esse encontro inicial, que eu vou chamar de apresentação, mas não é isso.
mas a questão de ele se conhecer, ele saber o nome, saber Uhum. mais ou menos um pouco da realidade deles, conhecer um pouquinho, entendeu? Ótimo, perfeito, pode sim. Então E tá bom. aqui, por exemplo, tá vendo, ó, como vai ter os encontros de perseverança são domingo, e na segunda metade, que na verdade é ano que vem, que é o primeiro semestre do ano que vem, vai ter muito feriado que vai dar domingo, por exemplo, a Páscoa. Em compensação, não pega os feriados do meio da semana, né? Uhum. Aí pode ser que esses feriados de domingo você precise desse ajuste para poder dar os encontros, porque na Páscoa você não vai dar encontro, né? Apesar de ser Sim. domingo, porque domingo de Páscoa você vai dar feriado. Hum. Então tem um ajustezinho que você pode fazer sim, tá bom? Uhum. Tá bom. E aí toda a questão metodológica, da preparação, os métodos, tudo isso você fica bem à vontade para trabalhar da forma como você achar melhor. Qual o melhor método, a melhor forma de passar a mensagem, os tipos de dinâmicas, tudo isso você fica bem à vontade para criar, tá bom? Que Eu é. vou seguir o método ver, julgar, agir e celebrar. Agora, é claro que eu tenho que pensar numa pedagogia catequética para aprender esses meninos, porque como eles entram na fase da preguiça É. e eles já receberam o sacramento, então, assim, se não tiver alguma coisa que possa envolvê-los, né, no encontro, aí eles já começam. Mas se você consegue pegar a atenção deles e conseguir a simpatia deles, eles fazem o que você quiser. Mas Porque é nesse sentido. jovem É, é assim. E se você for antipático, eles não estão nem aí para você. Mas se é, você consegue a simpatia deles, eles fazem qualquer coisa que é. vocês pedirem, né? Por isso que eu pensei nesse encontro da apresentação, para tentar conhecer, para tentar quebrar um pouco esse gelo. Tá ótimo. Pode ficar bem à vontade com isso. Se tiver alguma dúvida em algum tema depois, durante o ano, pode me perguntar, me mandar áudio. Se for necessário mais alguma informação, pode pedir também agendar. Eu estou aqui Uhum, para ajudar vocês, tá bom? tá E bom, é então isso. tá. Como só tem Obrigada. uma turma de cada etapa, a preparação é você e a sua parceira mesmo. Não tem Eu vou outra coisa mais. conversar com a Cris. Essa semana ela estava. O avô dela faleceu, então eu não quis deixar ela mais sossegadinha. É Mas eu vou verdade. combinar com ela para a gente fazer a preparação de 15 em 15 dias, que a gente vai fazendo 2 encontros. Beleza. Combinado então, Suzana. Então tá Mais bom. alguma Obrigada, coisa? Tiago. Não, só isso mesmo. Então Tá tá. bom? Obrigada, um bom Vamos descanso. fazer, vamos fazer nossa oração final, né? E a gente encerra o nosso Vamos. encontro. Vamos pedir a Deus que Ele envie os seus santos anjos para nos proteger de todos os perigos, das doenças, né? Dos perigos, dos crimes e, sobretudo, dos pecados, né? Santo anjo do Senhor, meu Senhor, zeloso guardador, Deus, se a guardador, ti se a confio a ti, piedade divina, sempre me divino, rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Valeu, obrigadão, Suzana. Boa Então, sorte, obrigada a sucesso aí no você. ano catequético. Valeu. Pode deixar.